Salve, Itavano! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia, mais um dia que a gente tem, mais uma semana. E a gente vai começar um conteúdo novo, galera. Então é muito importante que vocês, obviamente, assistam o vídeo inteiro, assistam a aula inteira. Façam tudo que eu peço, que hoje vai ser tranquilo. Beleza? Primeira coisa, página 72 do livro. A gente vai começar o conteúdo 3 do livro, a unidade 3. Nós já finalizamos a unidade 1 ainda em sala de aula, antes da pandemia. A unidade 2 inteira, cara, a gente conseguiu fazer na pandemia. Durante essa pandemia, a gente começa na unidade 3. O importante é não parar, o importante é a gente ter conhecimento, o importante é estudar geografia e as outras matérias aí durante essa pandemia, durante esse momento ruim, mas que vai dar tudo certo. Quando você abre na página 72, aparece apresentando o continente americano, certo? A gente tem um problema muito grande de achar que América do Norte, América Central e América do Sul são três continentes diferentes. Não são. Lembra que eu falei sobre regionalização, dividir o mundo e tal? Continente, a América do Norte, América Central e América do Sul é uma regionalização da América. A América inteira é um continente só, beleza? Primeira coisa que aparece é esse mapa, que é a América no mundo. Obviamente, teve os alunos que já me falaram que esse mapa estava errado. Ele não está errado. Ele só está com a América no meio, ao invés de estar com a África e a Europa no meio. Tá, beleza. É um mapa normal, certo. E você vê que as dimensões da América, ela é bem grande, principalmente de norte a sul. Ela vai literalmente do Polo Norte, sim, o Polo Norte fica na América, fica na Groenlândia, até o próximo ao Polo Sul, ali no sul do Chile e da Argentina, próximo à Antártida. Então, é uma extensão latitudinal, ou seja, de norte a sul, muito grande. Vamos ler a página 71? Então acompanha a leitura aí comigo. Ali embaixo das questões, essas questões vocês vão fazer, inclusive elas estão aqui, estão ali no Moodle, tá? Então é bem... É só pra gente ter umas ideias, algumas, não vamos fazer todas, mas algumas vocês vão ter que fazer. Com área territorial de mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, o continente americano é o segundo mais extenso do mundo, fica atrás apenas da Ásia. Seu território é bastante alongado, no sentido norte-sul. Há uma distância de quase 16 mil quilômetros entre o extremo norte, a latitude 83 graus, que fica na Groenlândia, e o extremo sul, 56 graus de latitude sul, na Terra del Fuego, ali próximo à Argentina e o Chile. Fica na Argentina e no Chile, não é próximo. Essa grande extensão é um dos fatores que explicam a diversidade natural de paisagens encontradas na América, como verificamos nos exemplos da abertura da unidade. Volta duas páginas para trás, volta na página 70 e dá uma olhada na diferença de paisagens que a gente encontra na América. A América é muito grande, ela tem uma paisagem muito diferente, tá? A América do Norte completamente da América do Sul, que é diferente da América Central. Isso tudo a gente vai estudar ao longo dessa unidade 3. Aí, aquilo que eu estava falando, regionalizações da América. São várias regionalizações, tá? É um erro a gente pensar que como a América é um país, a América é um continente, professor Felipe, pelo amor de Deus. A gente falha, a gente erra. Como a América é um continente muito grande, ela precisou ser regionalizada. É necessário que a América ela fique regionalizada e ela se modifique, né? Que ela seja melhor entendida a maneira de estudarmos ela por regionalização. Se a gente estudar ela toda de uma vez só, estudar ela inteira, a gente não consegue estudar ela de maneira correta. Então a gente regionaliza e estuda ela de maneira regionalizada. Certo? Ali você está vendo o mapa, América Regionalização Física, o mesmo mapa que está aqui na tela que você está vendo, exatamente o mesmo mapa da página 73. Vamos ler a página 73. Todas as propostas de regionalização são criações humanas, a gente já tinha estudado isso, feitas com base em diferentes critérios para estudar determinados fenômenos. O critério usado para definir a regionalização do continente americano é em 3 Américas.
foi a distribuição das terras no sentido norte-sul. Portanto, é uma regionalização física. O grande critério usado para essa regionalização, o grande critério usado para essa divisão é: dividiremos ela de maneira física. Beleza? As configurações territorial do continente americano permitem distinguir duas grandes porções de terra, a América do Norte e a América do Sul. Estão vendo o mapa, que o mapa está aqui ainda, né? Então, você consegue olhar bem grande o mapa em amarelo, a América do Norte, e bem grande em verde, a América do Sul. Você nota que essas duas porções são bem separadas. Você consegue defini-las e distingui-las, elas claramente. Essas duas Américas estão ligadas por um istmo, que com as ilhas próximas formam a América Central. Essa se subdivide em América Central continental e América Central insular, que são as ilhas. O que é um istmo? É uma faixa estreita de terra localizada entre dois mares ou dois oceanos. Essa faixa estreita de terra, ela fica entre o Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste. Então, a gente pode considerá-la um istmo. A gente vai estudar como foi formado esse istmo, inclusive. Então, nós temos essas três Américas, que você consegue ver aqui. A América do Norte, que tem Canadá, Estados Unidos e México, e a parte da Groenlândia. A Groenlândia, eu quero abrir um parênteses rápido. A Groenlândia, ela é um território ultramarítimo da Dinamarca, ou seja, as leis que valem na Groenlândia são as leis da Dinamarca. O presidente da Groenlândia é o presidente da Dinamarca. Quem nasce na Groenlândia é dinamarquês, europeu, mas geograficamente ela fica na América. É como se fosse o Brasil colônia, né? O rei de Portugal era o rei do Brasil. Tudo que valia em Portugal valia no Brasil. Só que quem nasceu no Brasil era português, oficialmente. Só que eles estavam em dois continentes diferentes. Era como se fosse a Dinamarca, como se fosse um estado, a Groenlândia como se fosse um estado da Dinamarca fora da Dinamarca. Beleza? Deu pra entender, né? Mas ela faz parte da América, então a gente põe ela aqui na América. Então você tem essa regionalização física, a grande porção ao norte, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, a grande porção ao sul, América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Venezuela, Bolívia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Que também é um território ultramarítimo, assim como a Groenlândia é da Dinamarca, a Guiana Francesa é um território ultramarítimo obviamente, da França. A gente vai estudar tudo isso ainda, tá? Então, relaxa aí, assim, que você vai entender melhor. Então, não estresse em entender isso agora. Outra regionalização é o que a gente vai ver na página 74, que é a regionalização por... Meu computador travou. Muito obrigado, computador. Está carregando aqui. É uma regionalização histórico-cultural. Beleza? Que a gente conhece muito bem um dos nomes, o outro nome a gente praticamente nunca ouviu. Eu fui ouvir apenas quando fui estudar na escola, lá no 8º ano, cara. Que é a regionalização histórico-cultural, que é uma regionalização que divide a América pela língua, pela forma de colonização e pela cultura. Então já são 3 critérios que dividem em América Latina e esse nome é o que eu mais gosto, América Anglo-Saxônica. Gostou do nome? Tá aqui, né? América Latina e América Anglo-Saxônica. Eu não sei onde eu boto na tela, porque depois eu edito, eu não edito enquanto eu filmo. Então eu filmo, depois eu vou lá, sento e edito. Então não sei. O processo de colonização, a língua falada e outros aspectos relacionados, estou lendo a página 74, tá? A cultura das nações colonizadoras predominantes e dos diversos povos originários são alguns dos critérios adotados na regionalização histórico-cultural do continente americano. A América Latina foi colonizada principalmente por portugueses e espanhóis. Por esse motivo, essa parte do continente americano, as línguas oficiais da maioria dos países são o português, no caso do Brasil, e o espanhol, no caso de quase todos os outros. Quase todos. Tem alguns que são inglês, outros que são francês, mas a grande maioria é o espanhol. Que são línguas de origem latina. Eu não sei se vocês já estudaram história, eu creio que sim. Vocês já estudaram o Império Romano em história. Roma falava o quê? Qual era a língua oficial do Império Romano?
o latim. Essa língua, como o Império Romano era muito grande, essa língua ela foi se dividindo em sotaques, e de sotaques foi em dialetos, dialetos viraram línguas. Que línguas são essas? O português, o espanhol, o italiano, o romeno e outras. Mas vamos ficar só com essas quatro só pra gente ter uma... Tanto é que o italiano, o português e o espanhol, que vocês conhecem um pouco mais, é entendível. A gente consegue entender mais ou menos o que um espanhol fala. A gente consegue entender mais ou menos o que um italiano fala. E eles também conseguem entender o que um brasileiro, um português fala. Porque são línguas derivadas de uma mesma língua. Então daí o nome latina, que vem de línguas latinas. Vem de uma língua derivada do latim. E já a América anglo-saxônica, onde o inglês é a língua predominante, foi colonizada principalmente por, obviamente, ingleses. Porque o nome anglo-saxônica, por causa dos povos ingleses, os povos que vivem na ilha da Grã-Bretanha, a Inglaterra fica numa ilha, não é a ilha, que são ali Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales. Esses povos são chamados de anglo ou de saxões. Existem dois povos, os anglos e os saxões. Daí o nome anglo-saxônica, porque vem dos povos ingleses, vem da língua inglesa. Então a América Latina e a América anglo-saxônica, ela é dividida devido à sua língua falada. Professor, mas espera aí. Se nós olharmos no mapa, a Jamaica, as Bahamas, Trinidade e Tobago, fica na América Latina e eles falam inglês. Lembra que eu falei quando eu comecei a falar sobre isso, há 2 minutos atrás? As línguas anglo-saxônicas, elas não se restringem apenas aos Estados Unidos e Canadá, e mais, eles não são o único critério de regionalização. Existem outros, como a forma de colonização. Estados Unidos e Canadá, eles foram colonizados de uma maneira diferente de todo o restante da América. Então, o Canadá, Estados Unidos, tem um tipo de colonização, que a gente vai estudar bem a fundo esse tipo de colonização. Já Bahamas, Jamaica, que também falam inglês, foi um tipo de colonização um pouco diferente. O Haiti é um país que está bem em voga aqui com a gente, é um país que a gente conhece bem, que tá, por causa dos problemas sociais e dos imigrantes que vêm lá, os refugiados. O Haiti fala francês oficialmente, né? Que também é uma língua anglo-saxônica. O Canadá fala francês também. Apesar das semelhanças quanto à língua oficial, é preciso tomar cuidado com as generalizações. Ao analisar as línguas faladas na América, podemos observar algumas exceções. Na América Latina, o espanhol divide o posto de língua oficial com o inglês, o francês, o holandês, o português e outras línguas indígenas, como o Quichua, o Aimará e o Guarani. Na América anglo-saxônica, o francês é a segunda língua oficial do Canadá. Existem estados, eu vou tentar lembrar o nome daqui, existem estados no Canadá, Montreux, ou Montreal, como a gente fala aqui. Cheguei no Canadá, fala inglês, você foi para Montreal. Você vai notar que as pessoas lá falam muito mais o francês do que o inglês. Né? Porque é uma segunda língua, eles foram colonizados não apenas por ingleses, mas também por franceses, né? Do ponto de vista cultural, já página 75, tá? O segundo parágrafozinho da página 75. Do ponto de vista cultural, a grande diversidade de manifestações entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, que carregam elementos da cultura dos povos nativos e dos povos colonizadores, que se transformaram à medida que o contato entre eles foi se aprofundando. Tá vendo essa imagem aqui? Esse é o Carnaval de Oruro, se não me engano, na Bolívia. É uma festa religiosa que se tornou... na Bolívia. Que se tornou patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco, cerimônia de costumes indígenas andinos a apresentarem referências cristãs, resultante do período colonial. Na fotografia ali, o Carnaval de Oruro, na Bolívia, de 2018. Oruro é uma cidade que mistura o cristianismo vindo dos espanhóis, os espanhóis colonizaram a Bolívia, ao mesmo tempo mistura elementos indígenas e até mesmo elementos africanos, que é o caso do Carnaval no Brasil, né? Beleza? Entenderam essas duas regionalizações? Entenderam que a América inteira é um continente regionalizado em América do Norte, do Sul e Central, ou regionalizada entre a América anglo-saxônica e a América Latina? Fechou então. Que bom que vocês assistiram até aqui. Boa aula.
Agora, respondam todas as questões que eu botei no Moodle. Valeu? Até a próxima!